Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 152, para falar de Capitão América Admirável Mundo Novo. É o novo filme da Marvel que estreou esta semana e, é lógico, o Rádio Nerd foi lá para conferir, para ver se é um bom filme ou não. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. É isso mesmo, vamos lá, vamos comentar sobre... É a nossa primeira resenha da quarta temporada, então é bom a gente explicar pra galera que tá chegando agora, a galera que não conhece como que é feito aqui as nossas resenhas. Toda vez, principalmente quando sai um filme da Marvel e da DC, a gente faz a resenha aqui, primeira parte sem spoiler, aí a sirene toca e depois vem a segunda parte com spoiler. Vamos lá, Bernardo, comentar sobre Capitão América Admirável Mundo Novo, que é um filme que eu sei que você nem dormiu essa semana, só esperando para chegar o grande dia de poder assistir esse grande filme nos cinemas. Bernardo, Só que não. primeira parte sem spoiler. O que você achou do filme? Cara, igual eu te falei via WhatsApp, eu acho um filme super mediano, sabe? Não é pior que Capitã Marvel, ou seja, o filme das Marvels e o filme Thor, Amor e Trovão, mas tá muito aquém do que é a Marvel no seu auge. Ah, eu também acho. Você viu que saiu as notas do Cinema Score, né? E eles colocaram esse filme como nota B-, ou seja, uma nota pior, olha gente, nota pior do que The Marvels e Homem-Formiga e Vespa. Eu sinceramente, eu acho que esse filme tá muito acima desses dois, né? Eu esperava que seria um desastre esse Capitão América 2. Fui pra assistir esse filme já esperando pelo pior. Eu esperava realmente ser um grande fracasso, vamos dizer. Mas até que não. Até que esse filme ele salva algumas coisas que a gente pode pensar durante todo o filme. Ele salva, tem coisas boas nesse filme, né? Por exemplo, as cenas de ação, principalmente ali no início do filme, quando tá ainda falando ali da Sociedade da Serpente e tudo mais, e aí tem as cenas de ação do próprio Sam Wilson como Capitão América, lutando com aquele pessoal lá da Sociedade da Serpente, são cenas muito boas de ação. Se você pega e coloca num filme de ação, passa tranquilo, é uma cena boa pra filme de ação. Só que eu espero algo a mais de um filme de super-heróis. A gente tá falando de filme de super-heróis. Então a gente espera sempre um algo a mais. E esse algo a mais, esse tempero, vamos dizer assim, nesse filme de ação, foi o que mais faltou. E aí é o grande problema do filme. Faltou algo a mais além das cenas de ação, tá? Um dos grandes problemas, né? Vamos dizer um dos grandes problemas, que esse filme tem muitos problemas que são, assim, gritantes, que são gigantes, tá? Mas outra coisa que me chamou a atenção positivamente é a relação do Sam Wilson, do Falcão e do Isaiah Bradley, que tem lá no início do filme, tá? Eu acho que essa relação entre os três, se fosse melhor trabalhada durante o filme ele ganharia uma qualidade bem melhor, tá? Eu acho que se trabalhasse mais essa relação entre os três, que o filme começa a trabalhar lá no início, o filme ele teria uma nota maior, eu acho, na minha opinião. Tem outra coisa legal que você achou, Bernardo? Sem, lógico, dar spoiler? Não, eu acho que, tipo assim, pelo menos é um filme, igual eu te falei, aquelas cenas do mar, da ilha do Celestial Isso. e da batalha final do Hulk Vermelho, mas eu achei um pouquinho meio broxante, né, aquele final. O final assim, era um grande problema que eu tinha, que eu até já vinha falando há muito tempo em relação a esse filme, era exatamente essa luta entre o Hulk Vermelho
e o Capitão América. Porque, assim, são forças completamente descomunal, assim. Não tem nem como comparar a força de um Hulk com a força do Capitão América. Então, se fosse pra porradaria, não teria como. Você teria que nerfar muito o Hulk vermelho, ou você teria que criar um roteiro esplêndido pra fazer com que o Capitão América, Sam Wilson, descesse a porrada no Hulk vermelho. Assim, a ideia que eles colocaram no filme não foi de toda ruim, não, tá? Eles foram pra um caminho que, assim, deu pra descer goela abaixo, vamos dizer assim. Embora tenha alguns momentos ali da porrada, que na verdade ali, que o Hulk tá dando, batendo, principalmente na armadura e no escudo do Sam, que assim, é puro roteiro. Porque se fosse realmente olhar, vamos dizer assim, em termos de força, aquilo ali não faz sentido nenhum. O Sam com um soco daquele ali, mesmo segurando no escudo, ele desmaiaria. Porque ele é um ser humano. Tanto é que tem vários momentos do filme que eles tocam nesse assunto do que o Sam Wilson, ele é um ser humano que não tem o soro do super soldado. Em vários momentos eles tocam nesse assunto, né? E ele segurar a porrada do Hulk, mesmo com escudo, é algo que você tem que, assim, aceitar, vamos dizer. É o roteiro, né? Embora eles foram para um caminho mais, assim, aceitável, né? Ainda a gente tem que tomar muita água para poder descer, mas é até aceitável, vamos dizer assim, tá? Mas a luta é muito rápida, Bernard. Eu acho que o grande problema é esse, a luta é muito rápida. O que é pra ser o ápice do filme, passa ali em 5 minutos, né? Até menos, eu acho, até menos, né? Tipo assim, é rápido demais, tá tudo nos trailers. E é isso que eu ia chegar. Um dos grandes problemas deste filme, atenção pra você que não assistiu e tá querendo ir, eu vou alertar você. Você que tá querendo ir pra assistir apenas a cena, pra assistir o filme apenas por causa do Hulk, vou alertar você. As cenas do Hulk vermelho estão todas nos trailers. E aí é um grande problema, Bernardo, sabe por quê? Porque o Hulk vermelho seria o plot twist do filme. O filme todo passa com aquele negócio de que a qualquer momento o General Ross vai virar uma fera. Ah, o General Ross... O filme todo é isso. E aí, quando ele vira uma fera, quando ele vira o Hulk vermelho, a gente caga, sabe por quê? Porque a gente já viu no trailer. A gente já viu como é que vai ficar o Hulk vermelho no trailer. E aí, o grande problema, no caso aí, foi da Marvel ter dado o plot twist de bandeja pra todo mundo. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Não foi isso que aconteceu, pelo menos com você? Surpresa, entendeu? Não teve surpresa, né? Não teve surpresa nenhuma. Assim, eu sei que o negócio do Hulk vermelho, a Marvel liberou porque o McDonald, ele soltou a informação. Porque o filme teria que sair lá no ano passado. Acho que era maio ou março do ano passado, né, Bernardo? Sim. E como o McDonald, lógico, tem contrato com a Marvel, chegou março do ano passado, ele liberou lá os bonequinhos de Capitão América 4. Então, há um ano atrás, se você fosse lá comprar o McLanche Feliz, você ganhava o bonequinho lá do... ganha, nem sei, eu não como McDonald's, você tem que comprar, né? Bernardo. Seu fone caiu aí, o seu som caiu. Voltou? Aí, voltou. Vou comprar uma feliz. Aí, caiu de novo. Melhorou agora? Não, ainda não. Só um teste. Aí, melhorou? agora sim, agora voltou. O McLanche Feliz. Eu compro o McLanche Feliz. Aí você ganha, né? Aí você ganha. Ah, tá. Então aí, você comprava o McLanche Feliz, você ganhava lá o Hulk vermelho. E aí a Marvel, só que a Marvel ela deu bobeira, que é o seguinte, ela não precisava liberar como que seria o Hulk vermelho. Se ela escondesse pelo menos a fisionomia, que tá boa, que é uma das poucas coisas do CGI que salva nesse filme. É o CGI do Hulk vermelho. Eu acho que eles gastaram todo o dinheiro do CGI todo no Hulk vermelho, tá? E se eles escondessem, pelo menos, como que o Hulk vermelho ficaria, eu acho que daria
algo a mais. Tanto é que quando ele vira o Hulk vermelho, lá na sessão que eu tava, não aconteceu nada. A única vez que eu vi as pessoas tendo uma reação foi quando apareceu o Buck. Mesmo assim foi uma ou duas. Mesma coisa na minha. Mesmo assim foi uma ou duas pessoas, porque já era praticamente garantido. Se você acompanha o universo da Marvel, já era praticamente garantido que o Buck ia aparecer a qualquer momento, né? Mas o pessoal teve a reação, duas pessoas, vamos dizer assim, teve reação com o Buck e com o Hulk vermelho, dane-se. Por quê? Todo mundo já tinha visto o Hulk vermelho, né? Então acho que o grande problema da Marvel foi em relação a divulgar o filme, na divulgação. Eles divulgaram o plot twist do filme, né? E aí o plot twist muda. Eles tentaram mudar o plot twist para o vilão, porque o General Ross, o Hulk vermelho, não é o vilão do filme. A gente tem um outro vilão, vamos dizer assim. Só que o outro vilão, ele é uma bosta, vamos dizer assim. Ele não fede nem cheira, porque eles tentam fazer ele de um jeito. A ideia era até interessante, só que quando eles vão pra execução desse vilão, assim, a gente vê que ele não é tudo aquilo que falava, não. E eu vou explicar quando a gente estiver falando com spoiler, tá, Bernardo? Mas o vilão do filme, né, que eu acho que todo mundo já sabe quem é, mas eu vou falar o nome lá no spoiler. Ele não é tudo aquilo que ele falava, não. Que eu vou explicar o porquê que eu acho, né? E aí o filme não tem esse ápice, porque a ideia de todos os filmes é o seguinte: é você ir na história, a história ir te levando até o ponto alto do filme. Chegou no ponto alto do filme, que é o ápice do filme, que é o plot twist, que é uma mudança, ou algo acontece, uma grande batalha. Aí o filme, você termina o filme, principalmente plot twist, a maioria no terceiro ato. Então você termina o filme com né? Só que aqui não tem. O filme ele é linear. Então, assim, ele termina como começou. Você termina o filme como começou. Assim, não tem grandes surpresas nesse filme, né? Sim, tipo assim, parece que vai e termina no mesmo lugar, né? Tudo termina, parece que dá um círculo e tudo termina no mesmo lugar. Aliás, falando do Buck, eu acho que eles fazem com o Sam Wilson uma coisa muito ruim, que é voltar, regredir o personagem. Eu vou explicar por que mais na frente. Mas eles regridem o personagem e fazem com que ele volte lá na história, lá da série Falcão e o Soldado Invernal, né? E o grande problema também, Bernardo, é o seguinte, é que a gente não compra o Sam Wilson como Capitão América, sabe? O filme... Esse é um problema, né? Grande problema. Eu vou até te deixar você falar, mas isso é um grande problema, porque o filme, ele foi feito pra fazer o quê? Pra colocar o Sam Wilson como Capitão América, pra que as pessoas, pelo menos lá dentro do universo da Marvel, a gente já vê que as pessoas já concordam que ele seja o Capitão América. Tanto é que eu acreditava que o filme ia cair nesse assunto, que as pessoas não gostavam dele como Capitão América, até por ter a lembrança do Steve Rogers. Aí entra também a história dele ser negro, e aí muitas pessoas não querem ver ele como a cara da América, mas o filme não entra nisso, porque o filme ele não quer entrar em polêmicas, né? E aí lá dentro do filme, dentro do universo da Marvel, as pessoas já aceitaram que ele é o Capitão América. Agora o problema é aqui fora. É o público. Esse filme era pra fazer com que o público aceitasse que ele é o Capitão América. Só que o filme ele falha nisso. Porque ele não entra na vida pessoal do Sam Wilson. Em nenhum momento se fala na vida pessoal do Sam Wilson. Talvez ali só na relação dele com Isaiah Bradley, por exemplo, né? Mas, por exemplo, se você pegar a história do Steve Rogers lá do primeiro Capitão América, tem aquela relação dele com a Peggy Carter, ou seja, o lado pessoal. Depois ele fica preso no gelo e volta anos depois. E aí tem o reencontro, né, dos dois lá, dela já velhinha, tudo mais.
Tem a relação do Steve Rogers com o amigo dele, com o Bucky. Então a gente constrói uma relação com o Steve. Coisa que esse filme, que era pra fazer agora com o Sam Wilson, ele não consegue. O que você acha, Bernardo? Tipo assim, esse é o problema. Parece que esse filme tenta engrenar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas acaba não engrenando nada, né? Na verdade, esse filme, ele me parece ser... A Marvel começou a colocar um monte de coisa, estilo assim... tem um monte de ponta solta no MCU. Vamos colocar aqui dentro desse filme? E aí eles trazem lá o Celestial no meio do oceano. Aí traz a história lá daquela nova... daquele novo... como é que eu vou falar sem dar spoiler? Daquela nova coisa lá que eles colocam aí, né? Aquele novo material que eles colocam agora dentro do CM, que eu vou falar lá com spoiler. Então eles vão colocando esse monte de coisa. Aí traz o Hulk, o filme do antigo Hulk lá do passado, com o General Ross e tudo mais. Então eles vão tentando ligar as pontas soltas. E no final ele fala de tudo. Fala de Wakanda, né? Fala de tudo. E acaba esquecendo do básico que seria esse filme. Qual que é o básico que seria esse filme? Esse filme teria que ser feito pra gente comprar o Sam Wilson como Capitão América. Pra gente continuar comprando, na verdade, né? Porque a série dele já é isso, né? E a gente continuar comprando ele como Capitão América. E aí o filme falha. Porque não mostra a relação dele, pessoal, as coisas que ele... já fez no passado. A gente não tem uma visão de quem é de verdade o Sam Wilson, mesmo ele estando aí há muito tempo no universo da Marvel. Mas o Sam Wilson, ele é um militar. Dentro do universo da Marvel, ele é um militar, e a gente não conhece muito bem a história a fundo dele, né? E esse filme falha exatamente por causa disso. O que você acha, Bernardo? Pode falar aí. Cara, é muito complexo, não tem, sei lá. Ele não consegue. Eu achei Falcão e Soldado Invernal muito melhor que o filme. E o grande problema é exatamente isso. É que eles tentam emular o filme Capitão América 2, Capitão América e Soldado Invernal, até fazem a mesma formação de grupo, vamos dizer assim, mas falha vergonhosamente, vamos dizer. Por quê? Porque não tem aquele mesmo carisma que tinha aqueles trio lá, que era o Falcão, o próprio Sam Wilson, juntamente com o Steve e a Viúva Negra, Natasha. Aqui eles tentam fazer o trio novamente, só que o que acontece? Como eles não têm, dois ali não tem o carisma, vamos dizer assim, que tinha os anteriores, fica parecendo uma cópia mal feita, vamos dizer assim. Como você faz uma cópia mal feita daquele filme que você gosta. Tipo como fazia o Todo Mundo em Pânico, fazer uma cópia mal feita dos filmes. Ali era engraçado, né? Mas aqui ficou uma cópia mal feita de Capitão América 2, né? E é uma cópia péssima e que mistura um monte de coisa desnecessária, né? Mistura um monte de coisa totalmente desnecessária dentro do filme, vamos dizer assim, né? Bernardo, tem mais alguma coisa que você queira falar? Aí? Acho que podemos ir para o bloco com spoilers. Então vamos dar spoiler pra galera? É o que a galera quer, né? Então vai aí, a sirene vai tocar. Pera aí, vai tocar de novo, sirene. Então vamos lá, vamos começar a dar spoiler pra galera. A partir de agora, só lembrando pra você que não assistiu, porque vamos começar a contar várias coisas do filme. Primeiramente, Bernardo, com spoiler, eu achei um negócio muito estranho logo no início do filme, que é exatamente, você sabe o que foi? Isso é a abertura. Faltou a abertura da Marvel. É o primeiro filme da Marvel que eu assisto que não tem aquela abertura clássica. Isso aí é duas coisas. Ou a Marvel não quis assinar o filme e falou assim, ó, o filme tá complicado, eu tô vendo que esse filme aí não vai dar certo, então eu não vou assinar esse filme não. Vou colocar ele no cinema e não vou colocar a minha identidade ali não, e qualquer coisa, problemas.
Ou outra coisa, ou é um novo jeito, vamos dizer assim, da Marvel, que a partir de agora não vai ter mais a abertura clássica, o que pra mim seria um erro, porque é uma marca da Marvel. Eu acho que eu fico com a primeira opção. Eu acho que a Marvel ela não quis colocar a identidade dela no filme não, porque lançou porque tinha que lançar, sabe? Ah, Entendi, tinha que entregar o produto, né? vão lançar isso aqui pra não perder muito dinheiro. A gente já sabe que a gente vai perder dinheiro, mas vamos recuperar o que der, vamos dizer assim. Então acho que e isso aí já pega como estranho, sabe por quê? Porque se a Marvel ela mesma não quer assinar a própria obra dela, é porque tem coisa estranha aí. Tem coisa estranha aí pra nos vender, vamos dizer assim, né? E assim, vamos começar pelas coisas boas do filme, Bernardo. Eu acho que o momento ali das lutas do Capitão América Sam Wilson com a Sociedade da Serpente é uma das coisas melhores do filme. As cenas de ação, como eu disse lá no momento sem spoiler, as cenas de ação elas estão perfeitas. Perfeitas não, né? Porque em algumas fica muito bonecão em CGI. Mas as cenas de ação são as melhores, são a melhor parte do filme, tá? As cenas de ação lá com a Sociedade da Serpente e tudo mais. Depois tem uma cena de ação lá na Ilha Celestial ali, que eu acho que fica muito picotada. Foi mal feita e aí a direção é ruim, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que tá tendo a batalha, a gente começa a acompanhar o General Ross quase virando o Hulk vermelho. Mas ali, a gente já sabia que ele não ia virar Hulk vermelho ali. Então aquilo ali não importava pra gente. A gente queria ver a batalha lá entre os japoneses e americanos lá pela Ilha Celestial, você não acha? Tipo assim, aquela cena lá, eu jurava que ele. Eu sabia que ele ia virar Hulk vermelho. Porque as cenas do Hulk vermelho já estão todas no trailer, né? O trailer entregou tudo, né? O trailer entrega todas as cenas do Hulk vermelho. Então até a cena boa, ela foi mal dirigida. Porque se você mantém a cena de ação, a sequência de ação, a cena ficaria muito melhor. Mas aí eles tentam colocar aquele negócio do General Ross quase virando Hulk vermelho, tudo mais. Aí chega na hora, não vira. E aí corta o clima da cena. Mas o momento de ação, o momento deles voando, tanto do Capitão América quanto do Falcão voando, mudando os mísseis de direção. Tem um momento lá que ele surfa em cima do míssil, coisa que nem Steve Rogers fez, né? E ficou fantástico, vamos dizer assim, né? Esses dois momentos são muito bons. E outro momento que, pra mim... Fala do final. Você falou que o final você gostou. Eu quero ouvir de você por que você gostou da luta final entre entre o Capitão América e o Hulk. Cara, eu só gostei, tipo assim, da batalha em si, mas o final, tipo assim, eu achei broxante. Por quê? Pela forma que o Hulk vermelho é neutralizado. Sim, eu acho que eles vão até pelo caminho legal, porque é o seguinte, era o grande medo que eu tinha. Poxa, o Sam Wilson vai sair na trocação com o Hulk vermelho. O Sam Wilson, que não tem o soro de super soldado, vai segurar a pancada do Hulk vermelho mesmo com o escudo. E assim, até a ideia do Vibrânio, de que o Vibrânio ele absorve, isso aí aconteceu lá no Pantera Negra 1, né? Embora eu acho que, assim, mesmo sendo o Vibranium, eu acho que o corpo do Sam Wilson não ia aguentar o soco do Hulk como aguentou, né? Mas é aquele negócio, você toma com água e desce, né? Agora, eu achei até a ideia interessante essa do Vibranium, né? E o Vibranium fazer com que o Hulk seja neutralizado, seja mais ou menos neutralizado, vamos dizer assim. Mas, assim, se você for olhar a fundo... é uma coisa meio, assim, vamos dizer, exagerada, né? Mesmo o Sam Wilson segurando com o escudo, um soco do Hulk no escudo quebraria o braço dele, né? Mas, assim, a gente a gente engole e toma um monte de água pra gente poder engolir, né? Não é a coisa pior do filme, não. Eu achava que isso seria a coisa pior do filme.
Mas não é a pior coisa do filme, não, tá? Mas agora, o que me chamou a atenção também nessa cena é o CGI, Bernardo. Principalmente no momento em que ele faz o discursinho, porque a luta acaba com o discurso. Né? É sempre o poder do convencimento que faz as coisas melhorarem dentro da Marvel. É uma coisa chata, broxante que tem dentro da Marvel. Né? Mas era o único caminho que eles tinham, né? E aí aquele discurso que ele faz, é nítido ver que aquele discurso não estava no filme. Ele foi feito numa das regravações. Porque ele faz um discurso e lá atrás é nítido que é uma tela verde. Aliás, em vários momentos do filme, é nítido que eles estão filmando na frente de uma tela verde. Fora o CGI do Hulk, que tá muito bom, do Hulk vermelho, em vários momentos do filme, o CGI deixa muito a desejar. Tira a gente completamente do filme. Você não acha? Tipo assim, tira a imersão, né? Tira. E aquele discurso no final ali, é nítido que aquilo ali atrás é fundo verde, né? Entendeu? É complicado. Tem mais alguma coisa boa que você queira falar do filme, Bernardo? Tipo assim, pra mim foi super genérico. Ontem, cara, você me salvou pedindo pra eu assistir, tipo assim, falando do filme. Porque aí eu fui lá assistir o filme, tipo assim, deu uma distraída, tipo uma saída da... tipo assim, uma relaxada, porque hoje acabou que eu não tive rolê. Você viu que a gente até agendou o horário da gravação agora. Sim. Mas, ou pelo menos salvou um pouquinho, tipo assim, meu final de semana de ter saído ontem. Porque é o seguinte... Foi um entretenimento. Ele é um entretenimento, vamos dizer assim, você tem nada pra fazer. Quer ver um filme de ação? Ele funciona como um filme de ação. Só que o problema, como eu disse lá no início do nosso episódio de hoje, é o algo a mais. E o algo a mais esse filme não entrega. Esse filme não entrega um filme de herói. Não entrega um bom vilão. Não entrega uma boa história que você possa colocar no universo compartilhado. Ele não entrega. Agora, se você for levar ele como apenas filme de ação, se você sair de casa pensando assim, eu vou ver um filme de ação, aí sim ele é bem, aí ele vai bem. Agora, vamos entrar nas partes ruins, que são muitas. Umas é exatamente o que eu falei das explicações. Como esse filme ele é uma sequência direta daquele Hulk lá de trás, do Hulk lá de 2008, e aí também ele pega as ideias de Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série que a maioria das pessoas não viram, ele tem que ficar te explicando toda hora. Então no início do filme ele já começa o filme já explicando. Quem é o General Ross? É aquele cara que tava lá perseguindo o Hulk lá em 2008. Então o filme ele já começa com uma explicação lá de uma jornalista para explicar quem é o General Ross e por que ele chegou como presidente. E aí também tem outra explicação, que tem uma explicação que o Falcão agora, ele explica o porquê que a armadura do Sam é assim, porque foi feita pelos wakandangos, mas se você visse a série, você já sabia. Só que muita gente não viu a série, e aí tem que explicar o porquê que a armadura do Capitão América agora é essa. Tem outra explicação, que é quando eles vão conhecer o Isaiah Bradley, e aí tem que explicar quem é o Isaiah Bradley. Não tem isso lá na academia? Você lembra, Bernardo? Tipo assim, cara, essa questão do Isaiah é muito complicado, porque é um personagem de série, num filme. Quem assistiu série e tá assistindo o filme, entendeu? É por isso que o filme ele fica... É por isso que o filme ele fica muito explicativo. E aí é chato. Pra mim, eu odeio filme que é autoexplicativo. Eu odeio filme que fica toda hora tendo que parar pra explicar, E é o grande problema, e um dos grandes problemas desse filme é exatamente isso. Ele ter que toda hora parar pra explicar as coisas pra você. Então, assim, fica chato, o filme fica chato, fica cansativo o filme ter que parar toda hora pra explicar pra você como você fosse um bebezinho. Mas o grande problema é exatamente esse, é você pegar coisas de série e, pior, coisas de um filme lá de 2008 que a grande maioria das pessoas não lembram mais, né? Quem assistiu não lembra mais, poucas pessoas assistiram, e você pega e faz uma sequência desse filme, né? Agora, outro problema do filme, Bernardo, você quer falar mais sobre isso? Ou podemos passar para outra coisa?
Não, podemos passar para outra coisa. Outro Nota do problema, filme. outro problema grande do filme é exatamente o plot twist. Porque o plot twist, como eu expliquei, a Marvel entregou tudo. Todas as cenas do Hulk vermelho estão no trailer. Então, quando chega no plot twist, que é quando o General Ross de fato vai virar o Hulk vermelho e tudo mais, você caga. Sabe por que você caga pra aquilo? Porque você já viu no trailer. Então, na sala, como eu disse, em nenhum momento ninguém esboçou nenhuma reação pro Hulk vermelho, cara. Pro Hulk vermelho. Ninguém esboçou reação pro Hulk vermelho. Por que que isso aconteceu? Porque a Marvel entregou tudo. Então todas as cenas do Hulk vermelho estão no trailer, né? E aí o que que a Marvel faz, Bernardo? Eu vou te deixar falar. E aí o que que a Marvel faz? Ela tenta mudar o plot do filme, fazendo com que o General Ross, ele não é o vilão do filme. O vilão do filme é o líder. Que ele tem até o nome de Blue lá, né? Que é a música que toca, né? A música, só explicando, ele consegue entrar no cérebro dos soldados através do celular, né? O celular pisca lá pro soldado, e aí o soldado fica de olho, o piscar do celular é tipo um código para que o soldado ele fique hipnotizado, e aí no momento que toca a música, o soldado ele vira... É tipo o que fazia o Barão Zemo lá, né? Até a história mesma, Bernardo. Até a história mesma. Agora que agora que eu tô lembrando aqui, até a história É a mesma. de hipnotização que lá de Capitão América 2 é a mesma aqui. Tem a música que toca pra que o cara seja hipnotizado. É um copia e cola. Até algumas cenas é igual. Por exemplo, a cena que o Sam tá conversando com o Isaiah quando ele já tá preso, depois de tentar matar o presidente dos Estados Unidos, é igual a cena da Viúva Negra lá no Capitão América 2. É a mesma coisa. Cara, eles copiaram várias cenas de Capitão América 2 pra colocar nesse filme. E o filme vira uma cópia mal feita de Capitão América 2. Então você tá assistindo, você que vai assistir esse filme, vai assistir uma cópia mal feita de Capitão América 2. Capitão América 2. Soldado Invernal, né? Assim, é muito mal feito, né? Você quer falar alguma coisa? Eu te cortei, Bernardo? Não, eu só tô falando que, tipo assim, é uma mistura de Capitão América 2 com Hulk. Sim, e o Hulk de 2008, né? Porque é uma continuação do Hulk de 2008. E aí vamos falar do líder, porque assim, é um vilão bosta, na minha opinião. Sabe por quê, Bernardo, que ele é um vilão bosta? Porque ele é vendido pra gente como um cara que consegue fazer todo tipo de equação, ver todo tipo de probabilidade. Mas você notou que ele não ganhou nenhuma do Sam Wilson? Ele não ganha nenhuma vez do Sam. Qual vez que ele ganhou do Sam? Vou te dar um exemplo. Na hora lá que o Capitão América tá virando lá, o Capitão América não, o General Ross tá virando o Hulk lá no porta-aviões, tá tendo aquela guerra lá perto da ilha Celestial entre Japão e Estados Unidos. O Sam chega e consegue acabar com a guerra, e aí o General Ross ele não vira o Hulk. A ideia não era essa, tanto é que ele fica nervoso e faz aquele negócio de vilão, balança a mãozinha assim como se estivesse com raiva. Ou seja, ele não ganhou aquela ali, né? Ele não soube, vamos dizer assim, prever que o Sam Wilson ia chegar ali e ia acabar com a guerra. Aí no final, quando ele vai ser preso lá, ele vira pro Sam e fala, não vai lá não porque o Hulk vermelho vai te matar. E o Hulk vermelho não mata o Capitão América. Ou seja, em nenhum momento ele consegue prever nada. Então é um vilão que é vendido pra nós, que é um cara que consegue prever o futuro e tudo mais, e não consegue vencer uma do Sam, que é um soldado comum, vamos dizer assim. Então, pra mim, é um dos piores vilões da história da Marvel. E olha que a Marvel já teve vilões horríveis, mas esse é um pior vilão. E sem contar que é muito mal feito também.
Eu não gostei da caracterização, ele parece um sapo, vamos dizer assim, né? A caracterização dele ficou parecendo um sapo, né? Você não achou? Ficou bem estranho. Ficou parecendo um sapo, né? Podia pelo menos colocar ele com a cabeça grande, mas colocar um chapéu, sei lá. Ah, não, ficou muito ruim a caracterização. Até o próprio ator, ele foi mal também, né? Eu achei o ator muito mal. Enfim, então virou um líder. O líder é um, vamos dizer assim, um vilão ruim, um vilão bosta. Porque ele consegue prever um monte de coisa, mas não conseguiu vencer de um cara comum, de um soldado comum do exército americano. E aí, Bernardo, eu vou te deixar falar, só pra completar. Essa história do líder ser um cara, ser um bosta, vamos dizer assim, de vilão, quebra a cena pós-crédito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você não acha? Cara, vamos direto na cena pós-crédito. Aquela cena pós-crédito funcionaria com o Kang ou com o Doutor Destino. Que você vê que é uma cena genérica, porque fala do multiverso, mas não fala quem, o que, entende? Uma cena bosta. Pra mim é uma das piores cenas pós-créditos da Marvel, tá? Entendeu? Conecta, mas conecta a qualquer coisa, entende? Não, e outra coisa, tá? O líder, que não ganhou uma do Sam Wilson em termos de estratégia. Tem uma cena dele, só voltando assim, uma cena do líder, que o soldado lá, você lembra do soldado? Que tá junto lá com o Sam, ajudando ele. Ele descobre um negócio lá que eu nem lembro mais. E aí o líder aparece do nada e mata o cara com um infarto através de um som. Do nada, assim, ele aparece e mata o soldado. No meio ali, vários soldados ali dentro da ilha, perto ali na ilha, porque era uma ilha. E ninguém ouviu nada, ninguém ouviu o cara gritando, assim. Uma cena totalmente horrível, vamos dizer. Mas vamos à cena pós-crédito. Nós estamos falando de um cara que não conseguiu ganhar do Sam Wilson em termos de estratégia, em termos de previsão de estratégias em nenhum momento. Aí me taca esse cara dentro da balsa lá, né? Ele tá preso lá dentro da balsa. E ele do nada saca que tem várias variantes, tem vários multiversos. E dentro desses multiversos tem várias variantes. E que essas variantes vão vir pra cá e vão começar uma guerra multiversal. Da onde que ele tirou isso? Da onde? Ele tirou isso da onde? Da bunda dele que ele tirou isso? Do nada. Entendeu? É porque o filme ele não explica, Bernardo. Da onde que esse cara tirou essa história? Da onde? Ele teve um sonho? Ele fez no papel e viu? Da onde que ele tirou isso, cara? Tirou isso da onde? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, é super genérico, entende? É a mesma coisa de me colocar lá falando isso. E também é uma coisa que todo mundo já sabe. Ou seja, assim, todo mundo já sabe que vai cair numa guerra multiversal, né? Então é uma cena pós-crédito que, além de tudo, não tem sentido nenhum. Que a gente não sabe de onde que esse cara tirou essa ideia. Que ele pegou um papel e tirou da bunda dele essa história. Do nada, dentro da cela. E é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Não é uma coisa que, ninguém fez isso na sala. Tá bom. E daí? Caguei pra isso, eu já sei que isso vai acontecer. Cadê a cena pós-crédito? Teve gente que reclamou, tá? Teve gente lá na minha sala que reclamou de ter ficado o tempo todo, porque a cena pós-crédito é depois dos créditos finais, né? Nem depois daqueles primeiros créditos, não. Então o filme, ele te faz ficar na sala até o final, realmente. Pra você ver uma porcaria de cena. Né, Bernardo? Tipo assim, é super genérica. Não tem sentido nenhum. Assim, é uma das piores. Volto a dizer, é uma das piores cenas pós-créditos que a Marvel fez. E dá pra ver uma coisa também nessa cena pós-crédito, Bernardo. Que ela foi gravada depois. Por causa do fundo verde lá. Tá muito mal feito. Tá tudo muito mal feito. O fundo. Corrido, né? Foi feito há pouco tempo atrás. Então teve muito tempo pra eles pensarem numa coisa, né? Olha, a pior cena pós-crédito da história da Marvel. A pior não, né? Porque tem aquela cena lá do Morbius também, que é horrível. Mas é uma das piores. Mas aquilo ali não é Marvel, né? Mas é uma das piores. Vamos colocar assim, uma das piores cenas pós-créditos. Você perde 5 minutos, ou até mais, né? Da vida esperando uma porcaria daquela.
Bom, Bernardo, falando da pós-crédito, eu queria falar aqui agora de uma personagem que eles tentam emular como sendo a nova Viúva Negra e falha miseravelmente. É a Sabra. É Sabra o nome dela? Até esqueci o nome dela. É Sabra. Como é que chama a atriz mesmo, Bernardo? Dá uma olhada aí. Você me falou antes, eu até Deixa eu esqueci. ver. Mas assim, é uma das piores personagens da Marvel. Por quê? Porque eles tentam emular ela como a nova Shira Hess. Shira Hess. Eles tentam emular ela como a nova. Porque é o seguinte: o filme é um copia e cola de Capitão América e Soldado Invernal. Então o que era o básico ali de Capitão América e Soldado Invernal? Era o trio. O Capitão América, Steve Rogers, o Sam Wilson como Falcão e a Viúva Negra, Natasha. Então agora a gente tem o Sam Wilson como Capitão América, aí tem lá o Torres, é Torres, né? Joaquim Torres. Todo mexicano tem que ter Torres, é inacreditável isso, né? O Joaquim Torres como o Falcão, e aí faltava a Viúva Negra. O que esse filme me inventa? Traz uma personagem sem carisma nenhum, né? Sem carisma nenhum. Coloca ela lá como a chefe de segurança, chefe de governo de segurança, sei lá, do presidente Ross. E essa garota, ela era treinada na Sala Vermelha, ou seja, ela é uma viúva negra. Só que assim, ela não tem carisma nenhum. A própria atriz foi muito mal no papel. Ela, a Shira Hess, né? Como é que é o nome? Shira Hess. Muito. Não vou falar que ela é uma péssima atriz, que eu não conheço os outros trabalhos dela. Mas aqui, ela tá muito ruim. Ela tá muito mecânica, né? tá um negócio meio genérico, tudo mais. Não passa confiança. A gente não compra. A gente não compra a história dela, Bernardo. Você conseguiu comprar a história dela em algum momento do filme? Não. Então, a gente não compra a história dela. Né? E o filme quer nos passar com que ela seja uma viúva negra. E aí o filme tenta montar aquele trio de novo. Só que falha. Por quê? Porque a gente não compra ela. Muito menos ainda a gente nem comprou o Joaquim Torres ainda como Falcão. Né? Só o Anthony McQueen ali, no caso, que tá bem. No caso, tá 100%. Né? Só que, como eu disse, a gente não compra ele como Capitão América ainda. E aí, esse trio falha miseravelmente por causa disso. Embora o Anthony McQueen já tá... Oi, Bernardo? Não pode falar. Embora o Anthony McQueen, ele tá... A gente conhece ele há muito tempo, do universo da Marvel e tudo mais, mas a gente ainda não compra ele como Capitão América. E aí esse trio, ele falha miseravelmente por causa exatamente disso. Né? E aí fica uma cópia mal feita de Capitão América 2. O filme vira uma cópia muito mal feita de Capitão América 2. Tá? Quer falar da Sabra, Bernardo? Não, é super desnecessário, é super mecânica, né? Com certeza. Muito ruim. Personagem muito ruim. A atriz também foi muito mal. Bom, vamos falar do Anthony McQueen como Sam Wilson, a gente já falou, né? Ele tá bem nas cenas de ação. Só que o grande problema do filme é exatamente ele não fazer com que a gente compre. Ele não faz com que a gente compra ele como Capitão América, porque ele não entra em assuntos particulares. A única coisa que a gente sabe de assuntos particulares dele é a história dele com Isaiah Bradley lá treinando, lá naquela academia, tudo mais. Mostra que eles já estão treinando há muito tempo. Mas a gente não entra na história do Sam Wilson. E é isso que o filme falha miseravelmente, né? De vender pra nós um novo Capitão América. Ele não consegue, o filme ele não consegue vender pra nós um novo Capitão América, né? O Joaquim Torres, assim, cara, aquele cara que vai fazer as piadinhas, algumas piadas muito ruim. Tem aquela piada que ele tá lutando, a primeira luta dele, Bernardo. E aí ele bate naqueles caras lá daquela equipe lá. Eu falei o nome dele agora. Não é Cobra, não? Como é que chama? Coral.
Não, da equipe que roubou lá o negócio. Então, pior que eu nem lembro. Ah, agora eu esqueci. Eu falei aqui agora há pouco. Do Giancarlo Esposito. Sei qual que é. Não é Sabra não. Eu esqueci o nome. Tá vendo? Tô até esquecendo. Serpente, Sociedade da Serpente. Sociedade da Serpente. Sabia que tinha alguma coisa com cobra. E aí ele faz uma piadinha lá, né? Tá vendo o que eu fiz? Poxa, ninguém viu. Uma piadinha meio sem graça, totalmente sem graça. Em alguns momentos. Mas ele tá até bem em algumas cenas de ação, principalmente na cena de ação lá da ilha do Tiamut lá. Ele tá bem, né? E depois quando acontece o acidente com ele e tudo mais, ele tá bem ali naquele momento. Thunderbolts Ross, o Bernardo, o Harrison Ford. O que você achou? Tipo assim, gostei, mas tipo assim, o problema, a atuação da Harrison Ford é boa, mas a motivação toda é ruim, né? A motivação do vilão, assim, é ruim, né? Qual que é a motivação Primeiro, vou falar do Harrison Ford, depois a gente entra no vilão, mais uma vez. Harrison Ford tá com aquela mesma atuação ali, mas o filme não ajuda, né? Então, ele passa de ano, mas como que o roteiro não ajuda, ele faz aquela atuação básica, vamos dizer assim. Mas você falou da motivação, a motivação do vilão é muito ruim também, né? Por quê? Qual é a motivação do vilão, Bernardo? Fala pra mim. Acabar com o Ross. Por quê? Porque o Ross deixou ele preso por 16 anos. E aí, ele não queria matar o Ross. Ele queria que o Ross virasse, vamos dizer assim, ele virasse Hulk vermelho na frente de todo mundo. Só que pra isso, o grande pensador quase coloca o mundo numa guerra gigante, né? Ou seja, Quase uma guerra mundial, né? Dane-se o mundo. Eu quero que o Thunderbolt Ross ele apareça como Hulk e mostre o monstro que ele é. Só pra você ver como que o cara é bastante inteligente, né? Ele demorou 16 anos pra pensar em algo tão ridículo como esse. Então a motivação do vilão é bem ruim, né? O vilão é ruim, né? O vilão é muito ruim, né? Assim, tem mais alguma coisa que a gente vai... Bernardo, eu tinha que falar uma coisa que agora eu lembrei aqui. Giancarlo Esposito, cara... vamos dizer assim, que desperdício, velho. Que desperdício o Giancarlo Esposito nesse filme. É uma coisa que, assim, todo mundo falava, como que o Giancarlo Esposito vai estar no universo da Marvel? Que desperdício de cast, viu? O que você acha? Cara, é complicado colocar ele naquele tipo de papel. Cara, o papel dele não é ridículo. Mas ele tem 3 cenas. Acho que no filme ele não deve ter, assim, 5 minutos de tela. Se ele tiver 5 minutos de tela já é muito. Ele tem 3 cenas, que é a primeira lá, que ele tá no México, lá na igreja, né? Lá pra matar o padre e a freira lá, não sei porquê, por causa lá da entrega. Depois ele tem a cena que ele tenta matar o Sam Wilson já nos Estados Unidos, né? Que é uma cena até boa de ação, viu? A cena é ótima de ação aquela ali. E ele tem uma terceira cena que é quando ele já tá preso, o Sam Wilson vai lá pra fazer uma inquisição nele. São essas 3 cenas que o cara tem, velho. Giancarlo Esposito tem 3 cenas no filme. Só. Acabou. Isso me faz pensar que a ideia do filme era completamente diferente, Bernardo. E muita cena do Giancarlo Esposito foi cortada desse filme. Porque, assim, cara, ele entrou nas refilmagens. Mas mesmo assim, mesmo nas refilmagens, muita cena dele foi tirada, tá? Porque, assim, eu custo acreditar que o cara vai querer fazer um papel daquele. Que o cara vai fazer um contrato pra se queimar no universo, porque agora ele se queimou, ele não pode voltar mais, né? Embora que daqui a algum tempo também ninguém vai lembrar desse personagem. Mas, assim, um cara do porte dele se contentar com um papel tão ridículo como esse, sabe? Então eu acho que mesmo nas refilmagens, porque ele teve... Você lembra? Teve a refilmagem da refilmagem esse filme, né? Você lembra? Sim, foi refilmagem, mas refilmagem. Eu acho que da refilmagem, depois que deu ruim lá naquelas sessões testes, eles tiraram muito do papel dele. E aí, cara, se eu fosse o Giancarlo Esposito, eu processava a Marvel. Porque, assim,
Cara, você sair de casa pra fazer aquele papel ali, eu ficava em casa, sabe? Ficava em casa, que era melhor. Ainda mais um cara do quilate dele. Cara, é uma perca de personagem essa, o Giancarlo Esposito. De personagem, não, de ator, De né? ator, de ator. Perda de ator, né? Bom, Bernardo, vamos falar da luta final? E agora a gente pode dar spoiler. O que você Sim. achou de ruim lá na luta final? Cara, eu achei, tipo assim, super desnecessária o final e rápido demais. Porque assim, eles usam o Vibranium como sendo que vai derrotar o Hulk, né? O Hulk vermelho. Não compro. Então, quando o Hulk vermelho tá batendo ali, ele tá carregando a armadura de Vibranium. E aí depois ele explode, né? Gostei dele ter quebrado toda a armadura, do Hulk ter arrebentado completamente a armadura do Capitão América, né? Porque deveria ser isso mesmo, né? Não tem como, a força de um Hulk vermelho, né? Furioso. Só que é aquela coisa de, depois de tudo acontecer, aí vem aquele texto do Sam Wilson falando que ele não é assim, tudo mais, que o General Ross tem que voltar a ser General Ross, e aí cai uma cerejeira, uma pétala de cerejeira. Aquilo ali é muito forçado, sabe? Você já viu isso, por exemplo, no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a força do convencimento resolveu o dia. E aqui é a mesma coisa também. Sabe o que ficaria... ficaria batido, mas eu compraria mais se fosse a filha dele ali. A filha dele chegasse ali, por exemplo. Ficaria um negócio... ele, né? Ficaria um negócio mais batido, mas eu compraria mais do que foi, do jeito que foi. Com o discurso do Sam fez com que o General Ross... o discurso do Sam falando da filha dele fez com que ele voltasse ao normal, né? Então, assim, muito mal feita a cena final. Deveria ser uma baita briga ali, mas foi uma cena rápida, mal feita e tudo mais, né? Bernardo, já falamos da cena pós-crédito, tem mais alguma coisa pra gente falar? Eu acho que agora acabei de dar a nota pro filme. Tá na hora, né? Tá na hora dos finalmente. Só lembrando aqui, vamos pra nota. Qual a nota que você dá, Bernardo? 5.5. Cara, exatamente a nota que eu ia dar, 5,5. Também dou Porque nota... mediano. É um filme medíocre. É um filme medíocre. Eu queria falar de um negócio que eu falei lá na parte sem spoiler, que é sobre a relação da guerra. Até nisso, embora, volto a dizer, o filme acerta em não colocar assuntos políticos do momento, como por exemplo, colocar o General Ross como Donald Trump e tudo mais, eu acho que aí o filme acerta. Porque eu não quero ir... Não tem profundidade, né? Só que você viu o negócio que quando eles vão fazer o acordo, fala que é um acordo mundial. E aí lá tem tem Japão, Índia e França e Estados Unidos. Porra, que acordo mundial é esse, cara? Que tem França, Índia e Japão e Estados Unidos? Que acordo mundial é esse? Acordo 3 países? Porque é o seguinte. O que a Marvel fez? Ela não podia colocar os inimigos históricos dos Estados Unidos. Não podia colocar a Rússia, não podia colocar a China. Então ela pegou países que são, assim, aliados dos Estados Unidos. Mas que acordo é esse que você não coloca a Rússia e a China? Vamos dizer assim. Não faz sentido nenhum esse acordo que eles vão fazer pelo Adamantio. Outra coisa que a gente não falou. Vamos falar sobre o Adamantio também, Bernardo, que a gente não chegou a falar. Mas é um acordo, assim, com 4 países, e aí fala que é um acordo mundial. Pô, que acordo é esse? A China vai aceitar? A Rússia vai aceitar esse acordo? Então, mesmo tendo a parte boa de não colocar assuntos políticos, tudo mais, mas o filme ele é certinho demais nesse assunto, né? Então não tem acordo ali. É 4 países só que vão ali dividir o Vibranium, e a China vai querer aceitar esse acordo? A Rússia vai querer aceitar? Então fica muito mal feito essa parte. E vamos falar do Vibranium, não, do Adamantio, Bernardo. O que você achou da introdução do Adamantio no universo da Marvel?
Cara, achei legal, mas não vai levar a lugar nenhum, porque o Wolverine só vai pro universo Marvel principal mesmo depois de Guerras Secretas. É, assim, se fosse um meteoro que caísse com adamantio ali, não ia mudar nada, né? Assim, o jeito que a Marvel encontrou pra introduzir o adamantio. Só que, assim, é um jeito que... meio tosco, na minha opinião. Que, assim, não vai adiantar nada, como você falou. E se você mudasse o Tiamut pra um meteoro que caísse ali, os cientistas iam estudar o adamantio, ia dar a mesma coisa, né? Não ia mudar nada. Enfim. Então, e outra coisa, né? Eu acho que é o contrário. Dá um poder muito maior pro Adamantio, um poder muito maior até que ele tem nas HQs, sabe? Que agora, a partir de agora, o Adamantio é um mineral extraído de um celestial. Olha o poder que tá dando pra isso. Então, Wolverine tem os ossos e a garra de um celestial. Caraca, É muito mais grandioso, né? isso é muito mais grandioso do que o próprio Adamantio é nas HQs, né? Então, assim, eles pegaram coisas ali, pontas, igual eu falei, o filme é várias junções de pontas soltas, e aí usaram pra dar vamos dizer assim, uma explicação pros fãs, né? Volto a dizer, nota 5,5, filme medíocre pra mim, né, Bernardo? Pra mim também. Então é isso. Filme medíocre, mas volto a dizer. Se você tem dúvida, vá, assiste. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Bernardo. Pode ser que a sua opinião seja completamente diferente da nossa, tá? Então se você tá em dúvida, vá lá e assista. Ou então espera chegar na Disney Plus, vamos dizer assim, né? Porque tá caro também ir pro cinema, né? Não é coisa barata de ir no cinema, né? Eu gastei quase 100 conto só com ingresso e passagem de ônibus, porque eu não vou de carro, né? Porque prefiro ir de ônibus que é mais barato mesmo assim. E com um lanche lá, porque eu fui sem almoço nenhum. Então não é uma coisa barata, vamos dizer, né, Bernardo? Isso. Bernardo, quer falar mais Ah, alguma coisa? acho que podemos concluir o programa. Então, 57 minutos de episódio, é isso. Cerramos aqui o nosso Rádio Nerd de hoje. Muito obrigado, Bernardo, pela participação. Eu que agradeço, Daniel, e também agradeço a você, caro ouvinte. Até o próximo episódio. É isso aí. Voltamos. Atenção, essa semana ela vai ter coisas diferentes. Já amanhã já tem episódio daquela maratona do Oscar. Vamos ter 3 episódios durante a semana da maratona do Oscar, tá? Então fique ligado aí nos nossos canais, tanto de áudio, tanto de vídeo, que vamos ter 3 episódios durante a semana, com 3 filmes na maratona do Oscar aí, que já tá quase chegando. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.